Fala meu amigo, beleza? Eu sou o Carlos, apostador profissional, e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você 4 palpites de futebol para os jogos de terça-feira. Serão 4 palpites pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Se você quiser saber as minhas dicas, os meus palpites de futebol, me acompanhe nesse vídeo. E antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like nesse vídeo, beleza? Vamos para a tela do meu computador. Me acompanhe, vem comigo. E o meu primeiro palpite aqui da Série B do Campeonato Brasileiro vai ser o Avaí contra o Goiás. O Goiás está na segunda posição, né? Tem 45 pontos em 24 jogos, com 12 vitórias, 9 empates e apenas 3 derrotas. O Goiás é o time que menos perdeu aqueles campeonato brasileiro, apenas 3 derrotas, né? E a equipe do Avaí está na sexta posição, com 37 pontos em 24 jogos, tem 10 vitórias, 7 empates, 7 derrotas. São 26 gols feitos e 19 gols sofridos. A equipe do Avaí nos últimos 5 jogos perdeu 3, empatou uma e venceu outra, por 3-1 aqui contra o Vasco, né? A vitória. Já a equipe do Goiás nos últimos 5 jogos foram 3 vitórias e 2 empates. E no confronto direto entre as equipes se enfrentaram esse ano, e o Goiás venceu dentro de casa por 3-0. E nos últimos 5 confrontos entre eles, o Goiás venceu 3, empatou e o Avaí ganhou outra. O meu palpite para esse jogo vai ser no mercado de gols. Olha só, o Goiás nos últimos 5 jogos marcou gols em todos os jogos. A equipe do Avaí nos últimos 5 jogos dentro de casa, em 4 ocasiões marcou gols. Em 3 ocasiões tomou gols dentro de casa, a equipe do Avaí. A equipe do Goiás fora de casa, nos últimos 5 jogos marcou gols em todos os jogos. Eu acredito que essa partida tende a ser movimentada, que esse jogo deve acontecer no mínimo 2 gols na partida, over 1,5. Avaí contra o Goiás, para o mercado de gols, que haja no mínimo 2 gols na partida, over 1,5. O segundo palpite vai ser o Brasil de Pelotas contra o CRB. A equipe do CRB está na 4ª posição, né? Vem fazendo um bom campeonato brasileiro, tem 41 pontos em 24 jogos, são 11 vitórias, 8 empates e 5 derrotas, já fez 33 gols e sofreu 26. A equipe do Brasil de Pelotas está aqui na zona de rebaixamento, na última posição, em 24 jogos até aqui só venceu 2, empatou 10 e perdeu 12 partidas, tem apenas 16 pontos, com 15 gols feitos e 27 gols sofridos. Os últimos 5 jogos do Brasil de Pelotas são 4 empates e 1 derrota. E dentro de casa, os últimos 5 jogos do Brasil de Pelotas são 3 derrotas e 2 empates. Já a equipe do CRB, os últimos 5 jogos foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E os últimos 5 jogos do CRB fora de casa foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E no confronto direto entre as equipes se enfrentaram esse ano, né, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B, e o CRB ganhou de 2-1 dentro de casa. O meu palpite para esse jogo vai ser a favor do CRB. O CRB fora de casa é uma das melhores equipes como mandante, está na 2ª posição, atrás apenas do Coritiba, né, que é o líder do Campeonato Brasileiro. Em 12 jogos que o CRB fez até aqui fora de casa, venceu 6, empatou 2 e perdeu 4. São 16 gols feitos e 15 gols sofridos. O CRB fez 20 pontos fora de casa, enquanto o Brasil de Pelotas é a pior equipe do Campeonato Brasileiro da Série B, né, está na última posição. A equipe do CRB fora de casa, nos últimos 5 jogos, marcou gols em todos os jogos, isso é muito bom. Enquanto a equipe do Brasil de Pelotas dentro de casa, os últimos 5 jogos, tomou gols em todos os jogos. O meu palpite para esse jogo, como eu já disse, vai ser a favor do CRB, vai ser DNB a favor do CRB, em caso de empate, aposta é devolvida. CRB DNB, em caso de empate, aposta é devolvida. E o terceiro palpite vai ser o Náutico contra o Londrina. A equipe do Náutico está aqui na 8ª posição, né? Em 24 jogos até aqui fez 35 pontos, são 9 vitórias, 8 empates e 7 derrotas, com 28 gols feitos e 26 gols sofridos. Já a equipe do Londrina está aqui em 18º, né? Na zona de rebaixamento, em 24 jogos até aqui fez 21 pontos, com 16 gols feitos e 29 gols sofridos. A equipe do Náutico vem de uma derrota fora de casa por 3-1 contra o Botafogo, né? E dos últimos 5 jogos foi 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Já a equipe do Londrina nos últimos 5 jogos não venceu nenhum, são 3 derrotas e 2 empates. E no confronto direto, o último jogo foi 0-0, o Londrina e Náutico. O meu palpite para esse jogo vai ser no mercado de gols. Tanto a equipe do Náutico quanto a equipe do Londrina precisa somar pontos. A equipe do Náutico que quer se aproximar do G4 e a equipe do Londrina que quer sair da zona de rebaixamento. A equipe do Náutico dentro de casa, nos últimos 5 jogos, tomou gols em todos os jogos. E a equipe do Londrina nos últimos 5 jogos tomou gols em 4 ocasiões. E você vê também que nos últimos 5 jogos do Londrina, em 4 jogos teve 3 gols ou mais. Eu acredito que essa partida deve acontecer no mínimo 2 gols na partida, over 1,5. Náutico contra o Londrina, para o mercado de gols que haja no mínimo 2 gols, over 1,5. E o quarto palpite é o Sampaio Corrêa contra o Brusque. A equipe do Sampaio Corrêa está na 7ª posição,
tem 35 pontos em 24 jogos, com 9 vitórias, 8 empates, 7 derrotas. Fez 28 gols até aqui, sofreu 22. Já a equipe do Brusque está aqui em 14º, né? Com 28 pontos em 24 jogos, são 7 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. Fez 21 gols e já sofreu 32. O Sampaio Corrêa, como mandante, quando joga dentro de casa, está aqui na 9ª posição, né? Em 11 jogos venceu 6, empatou 2 e perdeu 3. E a equipe do Brusque, quando joga fora de casa, está aqui em 14º, em 12 jogos perdeu 7, ganhou 3 e empatou 2. Nos últimos confrontos entre as equipes, os últimos 5 jogos do Sampaio Corrêa foram 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Os últimos 5 jogos do Brusque foram 3 empates e 2 derrotas. E um detalhe aqui da equipe do Brusque é que nos últimos 5 jogos não marcou gols em nenhum dos jogos. E o último confronto entre as equipes foi esse ano e o jogo acabou 0-0. A equipe do Sampaio Corrêa dentro de casa, os últimos 5 jogos foram 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E a equipe do Brusque fora de casa, os últimos 5 jogos foram 3 derrotas e 2 empates. E os últimos 5 jogos do Brusque tomou gols em todos os jogos, uma média de 2 gols aí dos últimos 5 jogos do Brusque tomou fora de casa. O meu palpite para esse jogo é a favor do Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa joga dentro de casa. Eu acredito que o Sampaio Corrêa deve conseguir no mínimo um empate nessa partida. O meu palpite é DNB a favor do Sampaio Corrêa. Em caso de empate, a aposta é devolvida. Sampaio Corrêa DNB. Em caso de empate, a aposta é devolvida. Fechou, meu amigo? Esses foram meus 4 palpites do Campeonato Brasileiro da Série B. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar aquela força aí no canal. Deixa seu like nesse vídeo. Se inscreva no canal se não for inscrito, beleza? E até o próximo vídeo. Fique com Deus. Um forte abraço. Fui!